Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Mas hoje é pelo olhar do filho adotivo. Nós vamos conhecer a história da Karina. Mas antes, roda a vinheta! Então, pessoal, hoje nós vamos assistir o vídeo pelo olhar do filho adotivo. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Karina, uma história linda, muito emocionante, que eu tenho certeza que você vai amar. Mas antes, eu quero perguntar logo de cara, vocês já são inscritos no canal? Não? Aproveita que o momento é agora. Se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, pessoal, deixa o seu like que super me ajuda. Hoje, como nós estamos falando sobre o olhar do filho adotivo, eu quero fazer uma indicação para vocês, então, de um vídeo também, que é da Lisandra. Isso, a Lisandra também fala sobre o olhar do filho adotivo. E esse vídeo nós temos aqui no nosso canal. E é uma história linda também, vocês vão se emocionar. E já que vocês vão se emocionar, eu quero falar para vocês já pegarem um lencinho, porque vocês vão precisar. Bora lá conhecer a história da Karina? Senta que lá vem a história. Eu sou Karina, sou filha do João Moura e da Jesus, sou irmã do Robson, do Rubens e da Raquel. Tenho 3 sobrinhos lindos, sou mãe do Erasmo e do David, esposa do Thiago e sou filha por adoção. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Há muitos anos atrás, lá em 93, quando eu nasci, existiam pessoas que gostavam de ajudar, tanto famílias que queriam adotar, como mães que queriam dar seus filhos para adoção. E nesse momento a minha mãe, ela já estava no segundo casamento, e nesse segundo casamento dela ela tentou ter filhos e não conseguiu conseguia engravidar, mas infelizmente abortava. Então decidiram partir para adoção. Foi quando ela conheceu uma pessoa que fazia essa interligação, né? E aí quando eu nasci, eu não sei a data ao certo, porque nós registramos a minha data de nascimento no dia que eu cheguei na minha família, que foi dia 3 de fevereiro de 1993. Ligaram para minha mãe um dia antes, né, do dia 2 de fevereiro, perguntando se ela queria uma criança, mais ou menos por volta de 11 horas da noite. E essa pessoa, né, ligou para minha mãe e minha mãe disse que não queria porque tinham combinado com meu pai de ser um menino, né, eles queriam um rapaz, não queriam uma menina, queriam um rapaz. E essa mulher pediu, pelo amor de Deus, para minha mãe me adotar, ficar comigo, porque ela já tinha me ofertado para várias famílias e ninguém queria uma menina e com as características que eu tinha. Eu nasci em união, não sei quem é minha mãe biológica, não a conheço, nunca fui atrás de buscar, porque eu entendo que ela me amou tanto ao ponto de enxergar que eu tinha muito mais oportunidade de vida em outra família. Eu acredito que ela fez a maior bênção para mim, né? Me dá uma oportunidade de vida e me dá a família que eu tenho hoje, que são os meus pais, meus irmãos, a família que eu constituí a partir disso. Então, eu não tenho raiva, não tenho rancor por conta disso, porque eu acho que ela foi mãe de verdade, sabe? Ela tirou a dor dela, né, de dar àquela criança, de dar o filho para uma família, porque viu que eu teria mais oportunidade de vida, de ter uma história diferente do que a dela, me doando. E aí ela me deu para adoção, minha mãe me aceitou, né, nessa noite, e ela sempre fala que foi a decisão mais acertada que ela teve. E quando meu pai chegou, ela decidiu com ele ali, né? Falou pra ele, ele pensou que ia dar aquelas coisas de criança para outras pessoas. E ela falou que era a nossa filha. E aí, já madrugada, eles foram me buscar na rodoviária. Minha mãe levou um pano, ela não tinha mais nada de criança. Minha irmã mais próxima de mim tem 10 anos de diferença. E aí, quando chegou na rodoviária, chegou uma mulher com uma criança, no caso era eu, toda roxinha, toda com o buchinho inchado, né? Com fome.
Essa pessoa me entregou para minha mãe, e aí quando ela me entregou, ela disse assim, me devolve porque esse pano é emprestado. E então eu cheguei nesse mundo, eu cheguei aqui em Teresina, né, sem nada, só com o meu corpo, sem nada, né? Então, para vocês terem ideia de como era a minha situação na qual eu vivia. E aí, minha mãe levou para casa, meu pai me registrou, sendo que eu tivesse nascido no dia 3 de fevereiro. E a partir daí começou a minha história, né? Eu hoje sou muito grata. Sou grata, assim, aos meus pais. Eles são tudo na minha vida. Meu pai e minha mãe são absolutamente tudo para mim. Porque eu acho que quando eles abriram o coração para me aceitar na vida deles, eles mudaram não só a minha história, como a deles, como a de várias outras pessoas que foram seguidas, né, após essa escolha deles. Então, acho que foi o maior amor. E eu sempre levo comigo uma frase que diz assim, quando o amor é a razão, o DNA é só um detalhe, né? E realmente, de fato, o DNA é só um detalhe, porque eu não consigo ver diferenciação da minha mãe em relação aos meus irmãos. O processo de adoção em si, eu soube que eu era adotada por uma pessoa muito próxima ali da nossa família, assim, da próxima onde a gente morava. E minha mãe foi me contando aos poucos o que era ser filha por adoção. Ela disse para mim que eu não tinha nascido, né, dela, da barriga, mas tinha nascido do coração. E ao longo do tempo ela foi me contando como é que tinha sido esse processo. Em nenhum momento, em hipótese nenhuma, eu tive uma ponta de preconceito dentro da minha casa. A minha família, ela foi uma rocha, ela foi uma proteção muito grande para mim. Eu nunca me senti fora dessa família, eu sempre me senti pertencente. Eu não vejo diferenciação entre eu e meus irmãos. Eu não sinto diferenciação no tratamento em nada. Então, para mim, a adoção, né, toda criança merece um lar. E que sorte a minha ter vindo nessa família. Que sorte a minha, o Papai do Céu, ter me dado essa oportunidade de ter vindo na família que eu tenho hoje. Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem meu pai, sem minha mãe, sem meus irmãos, sem meus sobrinhos, sem eu ter tido meu marido, né? Sem ter tido meu filho, porque foi tudo a partir daí. Poderia ter sido tudo diferente na minha vida se meu pai e minha mãe não tivessem me adotado. Então, para mim, é de extrema significância falar sobre isso, para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu. E esse mês é um mês muito importante, que é o mês da adoção. Então, é um mês que a gente pode conscientizar famílias e pessoas sobre esse tema que é tão importante. Então, eu encerro esse vídeo falando, quando o amor é a razão, o DNA é só um detalhe. E que sorte a minha ter a minha família. Então, pessoal, vocês não se emocionaram? A história da Karina não é linda? Se emocionaram? Eu tenho certeza que sim, a história dela é muito linda, né? Bem, eu quero fazer aqui um convite para você que é mãe, pai ou filho pela via da adoção e que deseja também contar a sua história aqui no nosso canal para servir de inspiração para mais famílias adotarem. Bem, é só escrever aqui embaixo, eu quero. Nesse momento, então, eu vou estar colocando para vocês no meu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato comigo e aí a gente reproduzir a história de vocês aqui no canal. Bem, temos também um quadro novo aqui no canal. Esse quadro é onde nós contamos também as histórias de adoção que não deram certo, que houve devolução. Mas não se preocupe, se você fez parte dessa situação, não deu certo a sua adoção e você acabou devolvendo, entre em contato comigo, coloca aqui também eu quero e eu vou colocar meu WhatsApp para a gente poder então estar conversando, vou reproduzir a sua história aqui, não se preocupe, você não será identificado, nem nome, cidade, nada, foto, nada, a criança também que for devolvida também não vai ser exposta, nós vamos estar contando a sua história de uma forma que ninguém vai saber quem é você e nem tampouco a criança, porque o intuito aqui do canal não é de jogar pedras, não é de criticar, nada disso. Simplesmente é que mais pessoas possam
conhecer as histórias de adoção que dão certo e as histórias que também por algum motivo não deram certo. E dessa forma, eles conseguirem ter uma visão por completo do que é a adoção. E dessa forma, sim, a adoção deles derem certo e fazer com que mais pessoas venham adotar. Bem, pessoal, por hoje é só. Afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.